E aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse a playlist e prepare-se para o vestibulinho da ETEC. Olá, voltamos para continuar a resolução das questões da prova da ETEC do primeiro semestre de 2018, parte 2, Matemática e outras questões com cálculos. Leia o texto e considere a figura para responder às questões de números 36 e 37. O trapézio retângulo ABCD da figura representa a superfície de um reservatório de água. Na figura tem-se que AB é igual a 20, CD é igual a 15, AD é igual a 12 e o ângulo DAB é reto. Admita que a cada metro quadrado da superfície desse reservatório, 3 litros de água evaporem por dia. Em um dia em que a variação da quantidade de água dependeu apenas da evaporação, o reservatório perdeu N litros de água. O valor de N é... Olha, a cada metro quadrado perde-se 3 litros de água, então temos que calcular a área do trapézio. Quem aí se lembra como é que se calcula a área do trapézio? Vamos lá? A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura, tudo sobre 2. As bases são os lados paralelos. Então, olhando para a figura, a base maior é 20, a base menor é 15 e a altura é 12. Vamos simplificar o 12 com 2 dividindo por 2. Então, vai dar 6. E olha, 20 mais 15 é 35, e 35 vezes 6, que é igual a 210 metros quadrados. O reservatório perde 3 litros por metro quadrado por dia. Então, 210 vezes 3 litros, 630 litros. Bom, você está lá no vestibulinho da ETEC e nem se lembra como que calcula a área do trapézio. O que você faz nesse caso, então? Pense que aqui você vai encontrar um retângulo e um triângulo. E como é que você calcula a área do retângulo? Você faz a base vezes a altura. E olha, se em cima é 15, aqui também é 15, certo? E se de A a B é 20, esse pedacinho aqui vai ser 5, concorda? Porque 20 menos 15 dá 5. Então, na área do retângulo ficará a base 15 vezes a altura 12. E 15 vezes 12 é igual a 180 metros quadrados. Agora, como que fica a área do triângulo? Lembra que para calcular a área do triângulo, você faz a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo será a base, que é 5, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. E 5 vezes 6, 30. 30 metros quadrados. Agora, vamos somar essas duas áreas. 180 mais 30, 210. Como são 3 litros por metro quadrado, multiplico por 3, 630. Alternativa D. Questão 37. Se por uma questão de segurança o reservatório precisa ser cercado, então o comprimento dessa cerca será em metros de... Bom, aqui nós queremos saber o perímetro da figura. Observe que não temos a medida de B a C, só que ali nós temos um triângulo retângulo. Então, nós vamos calcular esta medida x. Vamos ampliar aqui. Temos aqui a medida 12, certo? Aqui é 5 e lá é x. Triângulo, retângulo com duas medidas. Quero saber uma terceira. O que é que eu aplico? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o maior lado, aquele que fica diante do ângulo reto. No caso, é o x. Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é igual a 144. E 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 144 mais 25, 169.
Qual é o número que elevado ao quadrado dá 169? Basta colocarmos aqui, olha, na raiz quadrada. Então, qual é a raiz quadrada de 169? 13. 13 metros. Mas lembre-se que queremos saber o perímetro. Então, vamos somar todas as medidas. 15, mais 12, mais 20, mais 13. Total, 60 metros. Alternativa A. Questão 39. Para demonstrar a quantidade de calor envolvida em um processo físico, uma professora de ciências propõe o seguinte experimento a seus alunos. Em um recipiente de vidro, deve-se colocar 100 gramas de água destilada e medir a temperatura da mesma. Posteriormente, o recipiente é aquecido até o início da ebulição, quando se mede novamente a temperatura da água, obtendo-se o valor de 100 graus Celsius. A professora apresenta a equação que permite calcular a quantidade de calor envolvida no experimento, Q é igual a m vezes C vezes ΔT. Supondo que um grupo constatou que a temperatura inicial era de 20 graus Celsius, a quantidade de calor necessária para aquecer somente a referida massa de água deve ser de... Vamos observar aqui, olha, calor específico da água, 1. E o ΔT é a variação de temperatura. Então, Q é igual a m vezes C vezes ΔT. Queremos saber a quantidade de calor. Qual é a massa? Lembra que vai aquecer 100 gramas de água destilada? Então, a massa é igual a 100. O Czinho está falando ali, calor específico da água, que é igual a 1. E o ΔT é a variação de temperatura. Olha lá, o grupo constatou que a temperatura inicial era 20. Vai colocar essa água para ferver. Ela vai atingir a ebulição quando? Quando atingir 100 graus. Então, de 20 para 100, a variação é igual a 80? 80, né? Então, 100 vezes 1, que é 100, 100 vezes 80, 8.000. 8.000 calorias. Alternativa E. Questão 41. Um especialista, ao fazer um levantamento hidrográfico de uma região marítima, representou no plano cartesiano os dados obtidos. Ao terminar a sua tarefa, observou que, em particular, as ilhas A, B e C formavam um triângulo, conforme a figura. Sabendo que as coordenadas dos pontos que representam as ilhas são A, B e C, tal, pode-se concluir que a tangente do ângulo BAC é... Olha, note o seguinte, ângulo BAC, a letra que está no centro, né, o A. Então, quer dizer que eu quero este ângulo aqui, ó, o ângulo A. Agora, temos aqui um plano cartesiano. Então, vamos traçar aqui, olha, e vamos marcar quais são as coordenadas de cada ponto. O ponto A é aqui, 2 e 3. O ponto B é aqui, olha, 18 e 15. Então, 18 e 15. E aqui o ponto C, 18 e 3. Olha, para encontrarmos a tangente, precisamos do cateto oposto e o cateto adjacente. Então, quais são as medidas desses catetos aqui no nosso triângulo? Observe a medida de A a C. Se ela vai de 2 a 18, ela mede 16. E de B até C, se está aqui embaixo no 13, lá em cima no 15, 15 menos 3 é 12. Então, a tangente, que é o cateto oposto pelo adjacente. Qual é o oposto ao ângulo A? É o 12, cateto oposto. O 16 é o cateto adjacente, porque o outro lado é a hipotenusa, lembra? Então, a tangente do ângulo será 12 sobre 16. Vamos simplificar por 4. Teremos 3 quartos. Alternativa B. Mas é só isso mesmo, viu? Leia o texto para responder as questões de números 42 e 43. Quando você fica à frente de um espelho plano, você e a sua respectiva imagem têm sempre naturezas opostas, ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Dessa maneira,
Para se obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele uma reta perpendicular ao espelho plano, atravessando a superfície espelhada, e marcar simetricamente o ponto imagem, como mostrado na figura. Temos a mesma distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho. É só isso que você deve traduzir aqui. Agora vamos para a questão 42. Imagine que você esteja em frente a um espelho plano, a uma distância de meio metro. Suponha que esse espelho seja deslocado no mesmo plano em 0,4 metros, se distanciando de você conforme a figura. A distância, representada no esquema pela letra Y, entre você e a sua imagem será em metros de... Muito fácil, é só você interpretar a figura e a questão. Olha, no primeiro momento, o objeto ali, você, está a meio metro do espelho, certo? Aí, esse espelho ele será afastado mais 0,4 metros. Então, ele terá um afastamento agora de 0,9 metros. É aqui embaixo agora que você vai olhar, tá vendo? Quanto que vai estar lá para o outro lado, lá da imagem? Também será a mesma distância, que é igual a 0,9. Então, o 0,9 mais 0,9 vai dar a medida y aqui embaixo, que é igual a 1,8. 1,80 m, alternativa D. Questão 43. Considere que na situação anterior você esteja vestindo uma camiseta com a palavra física, conforme a figura. Se você se colocar de frente para o espelho plano, a palavra física refletida se apresentará como mostrado na alternativa. Vamos colocar aqui assim, ó, o objeto, o espelho e a imagem. Como que fica uma letra quando você mostra para o espelho? Você só precisava saber isto, que ela vai aparecer invertida. Então, olha como fica o F. E o I? O I tem um acento, então vai ficar assim, invertido. Olha o S. Assim. O I novamente. Agora não tem problema, porque não tem acento. O C, como que fica o C invertido? Olha. E o A? O A também não tem problema, porque a imagem do A vai ser a mesma. Então, aqui nós temos a alternativa A. Você só tinha que observar letrinha por letrinha. Questão 46. Vinícius observa duas crianças, Caio e João, empurrando uma caixa de brinquedos. Relembrando a aula de ciências que teve pela manhã, ele observa o deslocamento da caixa e faz um desenho representando as forças envolvidas nesse processo, conforme a figura. Considerando que a caixa esteja submetida a duas forças horizontais, nos sentidos representados na figura, de intensidades F1 igual a 100 newtons e F2 igual a 75 newtons, ficou pensando em como poderia evitar o deslocamento da caixa, fazendo com que ela ficasse em equilíbrio, parada. Concluiu então que para isso ocorrer, uma outra criança deveria exercer uma força de intensidade igual a... Olha, gente, mais uma questão muito simples. Basta você perceber alguns detalhes. Para que fique em equilíbrio, as duas pessoas, elas não têm que estar fazendo assim a mesma força? Então, se o Caio está aplicando uma força de 100 newtons, o João também deveria aplicar uma força de 100 newtons. Só que ele não está aplicando uma força de 100, ele está aplicando 75. Logo, ele precisa de uma criança ali que aplique junto com ele 25 newtons, porque 100 menos 75 é igual a 25 newtons. Então, 25 newtons junto com João. Alternativa E. Então é isso. Acabou. Olha, eu te encontro aí nos próximos vídeos do canal, hein? Valeu? Não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau!